Agrocast. E bom dia, boa tarde, boa noite pra você, querido ouvinte do nosso querido Agrocast. Esse que é o meu, o seu, o nosso podcast favorito de agricultura. Eu sou Gabriel Carvalho, tô aqui para te acompanhar em mais uma aventura e hoje é um dia muito especial. Hoje é dia de entrevista. E hoje eu tô aqui com a bancada massa composta de 5 agroecólogos que foram convidados aqui no programa para bater um papinho sobre um tema muito interessante. Olha só, o papo aqui hoje vai ser muito produtivo e interessante. A gente vai falar de um período que se passa do ano de 1950 até 1970 da agricultura no Brasil, na Bahia e no nosso município de Alagoinhas, passando por todos os pontos mais importantes e legais de serem citados. Bom, agora eu vou apresentar a galerinha que tá aqui comigo. Agrocast. Ana Schiffler, José Jorge, Naila Eduarda, Lucas Gonçalves e Mariana Caldeira. Essa galerinha veio aqui hoje especialmente para falar desse período e basicamente os principais pontos que ocorreram aqui no Brasil, na Bahia e no nosso município, como eu já comentei. Bom, começar pelo começo, vamos pela maior esfera, né? Vamos começar pelo nosso país, né? O Brasil, né? Como que foi o desenvolvimento da agricultura no Brasil durante esse período aí de 1950 até 1970, né? Para isso, eu quero chamar aqui a convidada Ana Schiffler para comentar sobre esse período aí no quesito Brasil. Fala aí, Ana! Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Eu gostaria de agradecer o convite de Gabriel para estar aqui no podcast falando um pouquinho mais sobre o que foi o desenvolvimento agrário brasileiro nesse período, né? A gente pode começar citando o fato de que o Brasil foi uma grande potência na exportação, principalmente no açúcar e no café. A depender da época do ano, a gente também era um grande exportador de cacau, algodão, a depender também exportava o fumo. Mas infelizmente isso era muito restrito, porque o país não possuía tecnologia suficiente para ter uma grande produção, como os países mais desenvolvidos na época possuíam. No Brasil, nessa época, na década de 50, menos de 2% dos produtores possuíam qualquer tipo de tecnologia ou de mecanização. A maior parte, praticamente toda, né, de produtores viviam da agricultura convencional, mas da agricultura convencional sem a tecnologia. Eles não tinham informação de como tratar o solo melhor, como diminuir o uso de químico, como fazer uma rotação de cultura para diminuir os danos ao solo. Eles produziam e exportavam. Alguns, inclusive, conseguiam exportar apenas para o seu estado, para a sua região, e não cresciam, exatamente pela falta de tecnologia e informação do governo. Das regiões, não do governo, corrente. Felizmente, lá para a década de 60, a tecnologia agrária aumentou muito no país. Então, os grandes produtores conseguiram ter acesso às máquinas, aos diferentes métodos de agricultura, diferentes produtos, insumos. Mas, assim, os pequenos produtores ainda tinham uma necessidade. Eles ainda não possuíam acesso a essas tecnologias pela falta de verba. Os pequenos produtores normalmente não tinham o tamanho de terra, por exemplo,
para poder exportar. Então, normalmente, eles vendiam só para sua região, como foi dito. Isso não lhes dava chance de ter a mesma tecnologia que um grande produtor possuía. Nisso, o governo até tentou alguns auxílios, alguns programas para tentar fazer a extensão no âmbito rural. A gente tem um exemplo muito interessante de como isso funcionou no país, que foi a entrada da produção de soja no Brasil na década de 60. A soja é um vegetal que ele precisa de um clima frio. E o país, a gente sabe, o Brasil não é um país tão frio. Mas quando as tecnologias chegaram aqui no Brasil, nessa mesma década, a soja foi implantada no sul, mais especificamente lá no Rio Grande do Sul, e ela conseguiu produzir, ela conseguiu viver, crescer e dar a produção para os empresários. Isso foi uma grande mudança na tecnologia do país, porque sem os métodos tecnológicos que chegaram na nossa nação, o país nunca teria conseguido produzir a soja como hoje ele produz tanto, né? Tem uma muito interessante, é o ingresso da tecnologia durante o período do regime militar, que o meu colega Jorge é mais especialista, ele vai falar um pouquinho mais sobre com vocês. Bem, obrigado, Ana. E agora eu estarei falando um pouquinho sobre como a agricultura foi desenvolvida durante a época do governo militar. Durante essa época, mesmo tendo muitos casos contrários de negação contra a reforma agrária e tudo, o governo concordou com o diagnóstico do atraso da agricultura brasileira e da necessidade que era para ser reformulada. E com esse resultado desenvolveu-se uma forma que o conjunto das reformas até agora foram classificadas como modernização conservadora, pois não incluía alterações na estrutura de propriedade da terra nem desafiava o poder das elites rurais, mas, contudo, exercia pressão sobre a terra improdutiva. E ao invés de adotar processos que interferissem diretamente na estrutura da posse da terra, como forma de superar o atraso da agricultura brasileira, o novo governo que foi instituído decidiu estimular o processo de modernização da agricultura. E ao mesmo tempo que combateu os movimentos sociais que exigiu a reforma agrária e promoveu um amplo processo de colonização de agricultores pobres e sem terra, sem alterar nada na essência da estrutura que estava sendo produzida da agricultura. E durante o começo da década de 1950, o governo brasileiro adotou uma política econômica de industrialização, que é conhecida como Draft Industrialization. Bem, até o começo da década de 70, facilidades foram criadas para a indústria, no caso, discriminando fortemente a agricultura. E deu-se muita prioridade a uma infraestrutura urbana e a investimentos sem habitação e saúde, e priorizando muito a proteção dos salários. A discriminação dessa agricultura e o favorecimento da indústria fortaleceram o poder da atração das cidades, o que fazia com que o êxodo rural se acelerasse rapidamente. No caso, fazer com que as pessoas saíssem dos campos, das suas casas e fossem procurar muito trabalho nas cidades. E juntamente a isso, o consumo aumentou o crescimento da população, assim forçando com que os grandes produtores fossem investir muito mais na mecanização e na modernização dos processos do agro, fazendo com que o processo de possuimento dos tratores, das máquinas agrícolas, fosse encadeado e bem mais procurado, tendo uma base muito maior de tecnologia e de ciência. E politicamente, ela deslocou o poder dos campos para as cidades, de sorte que hoje o Brasil é uma sofisticada sociedade urbana.
Pois é, realmente, muito conteúdo bacana, cara. Realmente muito conteúdo bacana. Assim, o Brasil, né, ele é o gigante da agricultura, né, que ele é hoje, que ele já é há muito tempo, né? E esse período ele é de suma importância, né, cara? Quando nós falamos no âmbito do avanço da tecnologia, da criação da mudança na legislação, né? E tudo isso é muito importante mesmo para toda a evolução que o Brasil teve e proporcionou a ele, né, ser o que ele é hoje, né, nessa área. Bom, muito obrigado a vocês dois, né, que falaram aqui lindamente, né? Não tenho mais nada a acrescentar aqui desse conteúdo maravilhoso que vocês trouxeram a respeito do Brasil. E agora a gente, né, vamos entrar no tópico da próxima esfera, que é a agricultura na Bahia, do nosso querido estado baiano, né? Nesse período de 1950 até 1970, né? É muito importante a gente comparar o que acontece na esfera federal, na estadual e na municipal, que a gente vai falar mais pra frente, né, cara? Mas, para isso, eu chamo aqui Naila Eduarda, também especialista na área de agroecologia, acompanhada do Lucas Gonçalves, que vão tratar do quesito Bahia, nesse período aí de 1950 a 1970 na agricultura. Na tabela 3, verificamos que em 1950, Irecê não possuía nenhum trator e apenas 4 arados. Em 1970, aumentam para 259 e 297, representando a concentração em relação ao total na Bahia de 14% e 20%, respectivamente. O uso de máquinas é tão intensivo que gerou alguns problemas, especialmente nos anos 70, pois os agricultores utilizavam a mecanização de forma indiscriminada, deixando de fornecer um tratamento adequado ao solo, não utilizavam nenhum insumo, como adubos, fertilizantes e outros. A adoção de sementes selecionadas e crédito rural também foi importante no processo de modificações técnicas. As mudanças se refletem nas relações de trabalho, tornando-se preponderante o assalariamento. Nos municípios de Irecê Central, concentra-se a maior parte do trabalho do assalariado. Principais produtos produzidos em Irecê são a mamona, que embora na Bahia seja líder na produção nacional e responsável por 2/5 da exportação brasileira, a quantidade produzida nos últimos 10 anos tem reduzido bastante, em virtude dos problemas climáticos, mas principalmente de escassez de mão de obra para a lavoura, decorrente da fuga de pessoas para trabalhar mesmo na agricultura irrigada ou em outras atividades. A produtividade tem oscilado entre 264 e 792 quilos, mas as pesquisas têm mostrado que a utilização de sementes selecionadas e adubação fosfatada possibilita um crescimento substancial. Os principais municípios produtores compõem a microrregião de Irecê. O milho também é o principal produto que é produzido em Irecê. A participação na produção nacional é pouco significativa, mas no Nordeste e na Bahia, Irecê é o maior produtor. O feijão também é um desses principais produtos. A Bahia participa com 12% da produção nacional e 40% da produção do Nordeste. Costuma ser em 2 safras, a primeira em outubro e a segunda no inverno, que é abril, maio e junho. É o segundo produto agrícola em arrecadação de ICMS na Bahia. Os principais produtores são Irecê, Presidente Dutra, Central, Canarana, Ibititá, Euclides da Cunha, Tucano e Ribeira do Pombal. Transformações recentes do meio rural. Apesar dessa concepção estruturalista sobre o desempenho do setor agrícola, a visão que prevaleceu após o movimento militar de 1964 foi a de que a agricultura cumpriu seu papel no processo de expansão do modo de produção capitalista. Dessa forma, ao longo da segunda metade dos anos 60 e por toda a década de 70, foram se formando as bases para a implantação do atual modelo agroindustrial. Nesse contexto, as políticas nacionais de desenvolvimento implantadas pelo regime militar foram bastante relevantes para a consolidação deste modelo. O processo de modernização agrícola foi alavancado através de mecanismos como o EGF, empréstimo do governo federal, que permite, sendo uma linha especial de crédito, a estocagem do produto pelo agricultor para ser comercializado posteriormente, e o AGF, a aquisição do governo federal, que caracteriza
uma compra feita pelo governo de produtos com preços pré-fixados. Esses dois instrumentos deram início ao novo arcabouço para a política agrícola do país, configurado na criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, SNCR, que tinha a finalidade de proporcionar linhas de créditos baratas aos agricultores e nas políticas de garantias de preços mínimos, PGPM, que visam garantir um preço de venda mínimo aos produtores. Até o final dos anos 70, a política agrícola foi assentada no sistema de crédito rural subsidiado e nos incentivos fiscais. A combinação desses elementos provocou profundas alterações na base técnico-produtiva, propiciando uma atualização massiva dos insumos modernos. Porém, essa política não beneficiou de maneira uniforme em todas as regiões do país, todos os estratos de produtores e todos os tipos de produtos, vindo a evidenciar três características marcantes do desenvolvimento agrícola brasileiro, que foram os desequilíbrios regionais, as desigualdades sociais no campo e os desequilíbrios intersetoriais. A agricultura tradicional era algo que prevalecia até o início da década de 60, e ela se modificou com a transformação que teve na base técnica, e se iniciou um novo processo, que foi o da modernização da agricultura. E ele tinha como um elemento importante a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural, que foi feito em 1965, o SNCR. O SNCR ele deveria apoiar as transformações na agricultura que deixavam de depender apenas dos recursos naturais e passavam a depender dos outros produtos que eram gerados na indústria. Esses produtos eram máquinas, fertilizantes, rações e entre outros. E estavam aliados ao desenvolvimento urbano e ao emprego não agrícola. Já na década de 70, os investimentos governamentais eram feitos através da CEPA, que é a Comissão Estadual de Planejamento Agrícola, a CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a Ematerba, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia, a Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Já a Ceplantec, a UF Bahia e a Sudene são responsáveis pela realização de um plano de ação para a área de estudo. E outros programas do governo têm beneficiado a microrregião de Irecê, que merece destaque o Polo Nordeste, um programa de desenvolvimento de áreas integradas do Nordeste, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias. Eles estavam ali melhorando as condições de vida da população rural. E esse programa teve o resultado, o PDRI, que é o Projeto de Desenvolvimento Integrado. Ele tem atendido essa área de Irecê e ele busca conhecer o perfil tecnológico dos pequenos agricultores, o comportamento de suas propriedades, o desenvolvimento da mecanização e a atração animal, entre outras coisas. A agricultura de subsistência, em pequena escala, parece ter estagnado ou mesmo declinado no boom econômico da década de 70. Voltando, entre 1950 e 1970, houve um crescimento espetacular nas áreas ocupadas com lavouras temporárias, mantendo seu foco elevado mesmo em 1985, embora em níveis um pouco menores. O fato da região utilizar principalmente lavouras temporárias e possuir estrutura agrária concentradora leva a crer que os grandes agricultores conservam extensões de terra improdutivas com objetivo especulativo. Muito obrigado aí para Naila Eduarda e para o Lucas Gonçalves, que nos trouxeram aí esse conteúdo muito massa, esse conteúdo referente à Bahia nesse período, né? E como eu havia comentado, nós vamos passar dentre as esferas maiores até as menores. Agora nós vamos ouvir a Mariana Caldeira, também especialista no assunto, falando dessa vez do nosso município de Alagoinhas nesse período na agricultura, o que aconteceu. Vem cá, Mariana, vem comentar sobre isso. Então, para falar da agricultura aqui na cidade de Alagoinhas, do período de 1950 a 1970, primeiro a gente tem que entender
como foi o desenvolvimento dessa cidade, né? Então, a gente sabe que Alagoinhas, ela se desenvolveu com a estrada de ferro. Essa estrada cortava o seu território e, com isso, pessoas de outras regiões, outros povoados, foram poucos vindo para a cidade. Pessoas de Iambupe, Santo Amaro, Irará, e aí começou tendo esse desenvolvimento populacional, né? E com isso surge a necessidade da produção rural agrícola para suprir as demandas do consumo, que ia crescer em conjunto com a quantidade de pessoas que chegavam na cidade. As principais atividades agrícolas no período de 1950 a 1970 eram a produção de laranja, que é um cultivo que até os dias de hoje ele é importante e um dos principais fontes de renda para a região. Então, muitas pessoas da região, principalmente da área rural, trabalham nessa lavoura, né, de colher laranjas, enfim, trabalham. E também outros produtos que geravam renda naquele período era a mandioca, que as pessoas pegavam a mandioca para fazer a farinha e então eles vendiam. E também era cultivado na área rural o fumo de corda, que é a matéria-prima que é usada para a confecção de cigarros, de charutos. Enfim, o distrito, né, de Riacho da Guia, nesse período, ele é um distrito que pertence a Alagoinhas. Ele tinha instalado no seu território 2 trapiches que fabricavam fumo, para posteriormente esse fumo ser vendido. Então, a laranja, a mandioca e o fumo eram os principais produtos da região. Mas óbvio, né, que já existia a agricultura familiar, com a intenção de alimentar a própria família ou então para vender, conseguiam vender esses cultivos. Só que era uma coisa mais em pequeno porte. Não era algo que era para ser importado para algum lugar, que vendia em grande escala. Geralmente, principalmente os cultivos que tinham eram de milho e de feijão. E vendiam, claro, mas não era algo nada muito grande, entende? Era as famílias que mais fabricavam, não iam consumir tudo em peso mesmo, não ia consumir tudo por conta de estragar, então eles vendiam para os vizinhos, para pessoas até da cidade que tinham interesse em comprar, né? Então é isso, o que a gente tem da nossa cidade nesse período, os principais cultivos agrícolas que tinha na cidade de Alagoinhas no período de 1950 a 1970 era o fumo, a laranja, que é presente até hoje, muito grande, muito forte, com que nossa cidade inclusive é conhecida como a cidade da laranja, e também a mandioca para fazer farinha. Agrocast. Bom, e agora estamos chegando ao final de mais uma entrevista. Quero agradecer você, querido ouvinte, por estar conosco até o final. Espero que tenha aproveitado o conteúdo e espero também ver você na próxima. Até mais! Agrocast.